Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Essa semana estamos falando sobre Mateus, capítulos 6 e 7, continuando falando sobre o Sermão da Montanha. Infelizmente, na semana passada, devido ao FSY, eu e minha esposa fomos chamados como casal diretor do FSY, não consegui fazer o vídeo da semana passada. Mas, na verdade, é sobre o Sermão da Montanha, o capítulo 5, de Mateus, na semana passada. E agora os capítulos 6 e 7 de Mateus é a continuação desse grande e maravilhoso discurso que Cristo fez. Acredito que se as pessoas pudessem viver todas essas palavras de Cristo nesse discurso maravilhoso, foi uma conferência geral daquela época, tendo o Salvador como orador principal e as coisas que ele falou, se nós vivermos, nossas vidas serão transformadas. Mas eu queria, como sempre, eu dou foco em algo específico, E eu queria justamente focar no final do Sermão da Montanha, desse discurso fabuloso de Cristo, que é no capítulo 7 de Mateus, dos versículos 24 a 27, em que Cristo diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, é maravilhoso isso, O Senhor explicando que se a gente vivesse, não apenas escutasse as palavras, mas praticasse, e é isso que a gente tem falado aqui nos nossos vídeos, sobre a prática do Vem Segue, sobre a prática do Evangelho na nossa vida. Mais do que escutar, mais do que ter conhecimento, e é importante sim ter conhecimento, claro, o conhecimento traz poder, mas viver aquilo, praticar aquilo que você aprende é a coisa mais importante. Então, tudo que você aprendeu no Sermão da Montanha nessas 2 semanas, essas 2 últimas semanas, coloque em prática na sua vida. E você vai ver, não é fácil, Tem certas coisas ali no Sermão da Montanha que não é fácil, Dar outra face, enfim, amar os que nos odeiam, cumprimentar quem não cumprimenta a gente, falar bem de quem fala mal da gente, tudo isso é muito difícil. Entretanto, há uma transformação na vida das pessoas quando elas fazem isso. Porque Cristo, ele é assim, ele gostaria que nós fôssemos assim. Talvez demore, talvez exija tempo para nós nos tornarmos assim. Mas é dessa maneira que ele gostaria que nós fizéssemos. E ele fez uma comparação brilhante, quando ele fala, olha, aquele que escuta essas minhas palavras e coloca em prática, ele edifica a sua vida, Ele fala da casa, Mas ele edifica a sua vida sobre a rocha. E quem é a rocha? É o próprio Cristo. Então, se nós queremos ter uma vida espiritual forte, se quando os ventos soprarem, as tempestades vierem e nós estivermos alicerçados nos ensinamentos de Cristo, vivendo os ensinamentos de Cristo, em especial aqui o Sermão da Montanha, pode vir qualquer tempestade, pode vir qualquer problema, qualquer provação, qualquer tentação que você vai conseguir superar. Agora, aquele que ouve essas palavras, eu fui lá, li o Sermão da Montanha, nossa, que sermão maravilhoso, mas não vive, não pratica aquelas coisas, ele considera essa pessoa uma pessoa insensata.
Já a pessoa que pratica, que escuta e praticou, ele compara a um homem prudente, um homem sábio. Então, sabedoria é aquele que coloca o conhecimento em prática. Esse é o sábio. Então, é muito interessante e brilhante essa comparação que Cristo fez com a rocha, porque ele é a rocha. Então, se a sua vida for alicerçada em Cristo, nada vai derrubar você, nada vai derrubar essa edificação que você construiu, essa sua vida espiritual durante tantos anos. Em Elamã 5,12 também a gente vê algo semelhante e a gente aprende lá. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria dos seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim. Por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Então, olha que maravilhoso isso. Ele está aqui nessa escritura, a gente está corroborando, né, está fortalecendo esse ensinamento de Cristo, que devemos edificar a nossa vida na vida dele, edificar a nossa vida nos ensinamentos dele. Ele disse que ele gostaria que nós fôssemos como ele é, como o Pai é. Então, ele ensinou isso, falou, o Sermão da Montanha é muito claro como Cristo é. Se você quer conhecer Cristo, estude o Sermão da Montanha. Ele é exatamente aquilo ali que ele coloca. Eu estava lendo um discurso muito interessante do bispo Dean M. Davis. Ele é conselheiro no Bispado Presidente, e num discurso de abril de 2013, chamado Um Firme Alicerce, ele faz uma comparação com o templo, né? A nossa vida espiritual e os alicerces do templo, de construir, né, a nossa vida espiritual sobre a rocha. E ele diz assim, na construção dos templos modernos, cuidadosa atenção é dada ao projeto, à engenharia e ao uso dos materiais de construção. Tudo então, tem uma cuidadosa atenção que é dada. São realizados muitos testes geológicos e de solo no local em que um templo será construído. São analisados estudos do vento, da chuva, das mudanças climáticas, da região para que o templo, depois de concluído, possa resistir não apenas às tempestades e às condições climáticas locais comuns, mas o templo é projetado e construído de modo a suportar terremotos, tufões, inundações e outras calamidades naturais inesperadas que possam ocorrer. Em muitos templos, estacas de concreto ou aço são profundamente fincadas no solo para ancorar o alicerce do templo. Então veja que os templos eles são construídos de forma a suportar todo tipo de coisa, tufões, tempestades, terremotos. Então ele tem um alicerce muito poderoso, muito forte. Como os projetistas e construtores de nossa época, nosso amoroso e bondoso Pai Celestial e seu Filho prepararam planos, ferramentas e outros recursos para nosso uso, a fim de que possamos edificar e estruturar nossa vida para que se torne firme e inabalável. Então, assim como os engenheiros, né, ele falou, os projetistas, né, que planejam toda a construção de um templo, nosso Pai Celestial e Jesus Cristo também tiveram planos e estabeleceram ferramentas que nós podemos usar para alicerçar a nossa vida em Cristo. A planta é o plano de salvação, o grande plano de felicidade. O plano nos mostra uma clara visão e compreensão do princípio e do fim, bem como dos passos essenciais,
incluindo as ordenanças que são necessárias para que cada filho do Pai possa retornar à sua presença e habitar com ele para sempre. Então agora ele vai dizer algumas coisas, porque quando a gente pensa assim, bom, o que é alicerçar a minha vida sobre a rocha? O que é alicerçar a minha vida em Cristo? Então ele dá algumas dicas aqui, ele diz assim, algumas ferramentas, né, que o Senhor nos deu. De igual modo, se não tivermos um equilíbrio adequado na vida em termos de oração pessoal diária, estudo das Escrituras, fortalecimento semanal por meio do sacramento e participação frequente nas ordenanças do sacerdócio, como as ordenanças do templo, também nos arriscamos a ficar enfraquecidos em nossa estrutura de força espiritual. Então ele está aqui dando algumas dicas de como é que nós podemos alicerçar nossa vida em Cristo, alicerçar nossa vida sobre a rocha. Oração pessoal diária, estudo das Escrituras, tomar o sacramento todas as semanas e frequentar o templo. O presidente Nelson também fez num discurso mais recente ainda que esse do bispo Davis, né? Ele falou o templo e o nosso alicerce espiritual, um discurso de 2021 do presidente Nelson. E ele fala nesse discurso, você deve ter assistido, falando da reforma do Templo de Salt Lake. O Templo de Salt Lake está sendo realizada uma reforma estrutural, uma reforma bem fortalecendo os alicerces do templo. É um templo maravilhoso e muito grande, né? E aí o presidente Nelson ele faz a comparação, eu achei muito legal, da reconstrução do templo, na verdade da reforma que o templo está sofrendo com a nossa vida. E ele diz assim, o alicerce de qualquer edifício, especialmente um edifício tão grande quanto este, né, o de Salt Lake, deve ser forte e resiliente o bastante para suportar terremotos, corrosão, ventos fortes e o inevitável afundamento do solo que afeta qualquer edifício. A complexa tarefa de fortalecimento que está em andamento vai reforçar este templo sagrado com um alicerce que será capaz de sobreviver ao teste do tempo. Então, o que está sendo feito lá no Templo de Salt Lake é uma coisa gigantesca, é um fortalecimento dos alicerces, assim, ele vai falar aqui mais. Não estamos poupando esforços para dar a esse venerável templo que se tornou cada vez mais vulnerável, né, com o passar do tempo, né? Ele é um templo muito antigo. Um alicerce que suporte as forças da natureza até o milênio, olha só. Então, isso pode dizer alguma coisa para a gente, né? Ele está dizendo que o templo ele vai suportar até o milênio. De modo semelhante, agora ele vai fazer uma comparação com a nossa vida. De modo semelhante, agora é o momento de cada um de nós implantar medidas extraordinárias, talvez medidas jamais tomadas, para fortalecer nosso alicerce espiritual. Tempos sem precedentes exigem medidas sem precedentes. Então, estamos sendo bombardeados, terremotos, tempestades, tufões. Às vezes o alicerce que nós estamos, ele está balançando por causa dessas tempestades, desses furacões e desses terremotos, né? Então isso exige de nós dedicar talvez mais tempo ao Senhor, não nos esquecermos daquilo que o bispo Davis falou, do estudo diário das Escrituras, das orações, de frequentar as reuniões da igreja, tomando o sacramento e de ir ao templo. Talvez essas coisas sejam as mais importantes que mantêm o nosso alicerce firme e forte. Ele continua dizendo, meus queridos irmãos e irmãs, esses são os últimos dias. Se desejamos suportar os perigos e as pressões que estão por vir, é imperativo que tenhamos um alicerce espiritual firme, edificado sobre a rocha de nosso Redentor Jesus Cristo. E é o que a gente está falando desde o início aqui. Pegando aquela comparação de Cristo sobre
edificar de que quem vive, quem pratica as coisas que ele ensinou no Sermão da Montanha, ele é semelhante ao homem prudente que edifica a sua vida sobre a rocha, sua casa sobre a rocha, que é Cristo o Senhor, né? E ele continua para a gente, Nelson, foi-nos prometido que se estivermos preparados, não temeremos. Essa garantia tem implicações profundas nos dias de hoje. O Senhor declarou que, apesar dos desafios sem precedente de nossos dias, as pessoas que edificarem seu alicerce em Jesus Cristo e que já tiverem aprendido a fazer o uso desse poder, do seu poder, não precisarão sucumbir às ansiedades peculiares desta época. Eu quero repetir essa última frase porque eu acho importante que a gente entenda bem o que o presidente Nelson, né, quis dizer aqui. Olha só, o Senhor declarou que apesar dos desafios sem precedentes em nossos dias, as pessoas que edificarem seu alicerce em Jesus Cristo e que já tiverem, olha só, e que já tiverem aprendido a fazer uso de seu poder. Então, se você ainda não aprendeu, precisa aprender a fazer uso do poder de Cristo. Não precisarão sucumbir às ansiedades peculiares dessa época. Então, se você tiver a sua vida alicerçada em Cristo, e se você tiver aprendido a usar esse poder, interessante, né? Aprender a usar, você já aprendeu a usar o poder de Cristo na sua vida? Você já aprendeu, você já buscou revelação, você tem buscado isso na sua vida, revelação constante, porque isso, o presidente Nelson disse que a gente não iria suportar os dias de hoje, não iríamos sobreviver espiritualmente se a gente não tivesse revelação pessoal. E revelação pessoal é isso que ele está dizendo aqui. Revelação pessoal é fazer o uso do poder de Cristo na nossa vida. Então é de extrema importância que você alicerce a sua vida na rocha que é Cristo e recebendo revelação. Revelação sobre revelação. Todos os dias. E às vezes quando fala de revelação a gente acha que é uma coisa... Não, é simples. Revelação significa o Senhor falando com você. O Senhor se manifestando pelo Espírito. Você tendo sentimentos bons, ideias na sua mente. Então isso faz com que o seu alicerce seja fortalecido. E quando vier as tempestades, você suporta. A minha experiência da minha esposa agora no FSY, né, com os jovens, nós estivemos 6 dias lá, 5 deles foram com jovens da Organização de Rapazes e Moças, de 14 a 18 anos, e também jovens do JAS, quase 80 jovens de 19 anos para cima, jovens fantásticos, maravilhosos, todos eles. E durante esses 5 dias, durante esse tempo que nós estivemos lá, eu e a minha esposa tivemos que ter acesso, buscar esse acesso ao poder de Cristo, buscando revelação constante. Porque assim, nós falávamos 2 vezes por dia para os jovens, eram 2 serões praticamente por dia, aulas e serões, então não era uma coisa assim, vou dar um pensamento, não, era 1 hora cada uma, 1 hora e pouco. Então, a gente precisou buscar muito de revelação, muito do poder de Cristo. E realmente o Salvador esteve lá. E ele nos ensinou, não apenas eu e minha esposa, mas todos que estavam lá, todos que buscaram esse acesso a Cristo, sentiram o seu poder e sentiram os seus alicerces fortalecidos, porque Cristo é a rocha. Eu queria contar algumas experiências aqui rapidamente, né, pequenas experiências que nós tivemos. Antes do FSY, na semana, na verdade, do FSY, um bispo me ligou, perguntando para mim o que eu achava de um determinado jovem, se ele deveria ou não ir ao FSY. E
E o bispo relatou os problemas, as dificuldades que esse jovem tinha, esse rapaz tinha. Ele me perguntou: o que você acha? Devemos ou não devemos levá-lo ao FSY? Na hora, eu falei: e agora, né? E aí eu estava aqui no meu escritório, aqui em casa, eu olhei pela janela e olhei para o céu, né? Dá para ver o céu aqui da minha casa. E aquele céu azul com poucas nuvens, e olhando para o céu eu fiz uma oração muito rápida, mentalmente, e perguntei ao Senhor: Senhor, o que o Senhor acha que nós devemos fazer? Devemos levar esse jovem? Devemos dar essa oportunidade para ele ou não? Ou ele vai, de repente, atrapalhar os outros lá, ou ele não vai estar bem, não vai dar certo. Mas foi uma oração foi segundos, porque o bispo estava comigo no telefone. E eu perguntei para o Senhor mentalmente: Senhor, o que devemos fazer? E o Senhor, de imediato, respondeu: eu quero que ele vá. Simples assim. Ele falou na minha mente e no meu coração. E na mesma hora eu falei: bispo, o Senhor quer que ele vá. E o bispo começou a chorar do outro lado da linha, dizendo: então vamos levar ele. Se o Senhor quer assim, é assim que deve ser. E o Senhor confirmou no coração do bispo que deveria mandar aquele jovem naquela hora. E isso é ter acesso ao poder de Cristo. Outras experiências nós tivemos lá. Um dia nós estávamos lá, eu e minha esposa, e nós tínhamos que tomar. Porque assim, nós não preparamos nada antes do FSY. Nas semanas anteriores, nós estamos em preparação desde agosto do ano passado, em preparação, mas nós não preparamos nenhuma dessas mensagens que nós iríamos dar. Apenas uma que nós fizemos um pequeno planejamento, mas todas elas a gente não conseguia preparar. A gente não sabia o que dizer. E quando nós chegamos lá, falamos: e agora? O que nós vamos fazer? Vamos buscar o Senhor. Porque eu acho que a gente não conseguiu, porque o Senhor queria que a gente tivesse essas experiências aqui, que nós buscássemos o acesso dele. Porque, na verdade, eu e a minha esposa somos totalmente incapazes. Não temos nenhuma habilidade para tocar o coração de nenhum jovem. Nenhuma capacidade. Não tenho absolutamente nenhum poder pessoal, mas o Senhor tem. Então, nós estávamos ali como ferramentas na mão dele. E aí, o que ele gostaria que nós fizéssemos, e nós fizemos? Que nós buscássemos a ele para que ele nos revelasse. E cada dia, cada discurso, cada aula que nós dávamos, a gente orava pela manhã, buscava a inspiração, e o Senhor foi conduzindo tudo exatamente como ele queria que acontecesse. Numa dessas aulas que eu queria contar aqui para você, é que nós estávamos, não sabíamos sobre o que nós iríamos falar. Uma dessas aulas que nós iríamos dar eram separados rapazes das moças, então nós demos aula para os rapazes primeiro, depois aula para as moças. E aí, nós demos a aula para os rapazes, antes da aula, na manhã daquele dia, sem saber o que falar, eu perguntei na minha oração para o Senhor: Senhor, sobre o que nós devemos falar hoje? E veio na minha mente muito forte: fale sobre resiliência, sobre suportar, aprender a suportar as dificuldades da vida, as provações e as tentações. Ótimo, mas a palavra que veio foi eu coloquei algumas palavras aqui da minha boca, mas o Senhor só disse resiliência. Essa foi a palavra. E fomos, sem preparar muita coisa. Aí eu pensei: bom, o que nós vamos falar? Aí eu pensei: a minha esposa deu uma introdução, e também baseada no Espírito, e aí eu falei: vamos dividir os jovens em grupos, né, em companhias. Eles são divididos em companhias, que é chamado companhias. Tínhamos 32 companhias. E aí nós dividimos e cada um ia comentar e escolher uma escritura, alguma experiência
das Escrituras ou experiências pessoais ou citações dos profetas que falassem a respeito de resiliência. E eles foram fazendo isso e foi muito bom, e eles foram comentando e foi assim um sentimento muito bom. Aí no final eu falei para os rapazes a respeito de José do Egito, contei como ele foi resiliente e suportou tantas coisas e no fim ele foi grandemente abençoado. Quando as moças entraram, né, os rapazes saíram, as moças entraram, eu senti que eu não deveria falar para as moças sobre José do Egito. Que eu devia falar a respeito de alguma mulher. Pensei em Esther e fui pensando em outras mulheres. E aí no meu coração eu falei, sobre o que eu devo falar para elas, Senhor? E na mesma hora que eu fiz essa pergunta, Cristo falou na minha mente o seguinte. Ele disse assim, fala sobre a minha mãe. Foi essa frase que veio assim na minha mente, fala sobre a minha mãe, sobre Maria. E aí eu comecei a falar sobre Maria e o sentimento foi muito forte, porque Maria passou muitas coisas. Ela era muito jovem quando recebeu a designação de ser mãe do Salvador. Então eu fui contando tudo, fui falando o que ela passou, né? Ela era noiva de José e já estava grávida. Olha a imagem, olha a aprovação que ela ia passar, né? Que eles haviam quebrado a castidade, que ela havia quebrado a castidade, né? Na mente das pessoas daquela época. E então ela passou por essa provação. Enfim, eu fui contando tudo. Quando eles não tiveram lugar, ela não tinha lugar para ter ter o Salvador Jesus Cristo, né, ganhar o seu bebê. Eles tiveram que fugir para o Egito quando Herodes queria matar as crianças. Enfim, fui contando tudo e fui falando, e o Senhor foi colocando as palavras na minha mente, na minha boca. E o sentimento do Espírito era muito forte ali. E eu acabei tendo sentimentos a respeito de Maria do quanto ela suportou vendo seu filho sendo chicoteado, carregando aquela cruz e sendo crucificado. E tudo aquilo aconteceu e ela sofreu extremamente. No fim de tudo, Cristo pede para que João cuidasse da mãe dele. O amor que ele tinha por ela era muito grande. Enfim, eu contei essa história de Maria, falei para as moças sobre aquilo e um sentimento do Espírito muito forte tomou conta ali delas naquela hora. E então eu busquei esse acesso ao Salvador e ele me respondia. Todas as vezes lá que nós buscávamos esse acesso, nós tínhamos. O Senhor, ele nos dava esse acesso. Para encerrar, né, eu queria mostrar aqui, eu vou pegar uma pedra aqui para te mostrar. Eu sei que está ao contrário aí, mas está escrito FSY 2023. Nós demos uma pedra dessa para cada um dos jovens. E para que eles pudessem se lembrar que eles deveriam edificar a vida deles sobre a rocha. Cristo é a rocha. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Cristo. Por isso, edifique a sua vida sobre a rocha. Edifique a sua vida sobre Cristo. Faça as pequenas coisas do dia a dia espirituais. Dedique tempo, reserve tempo para o Senhor todos os dias. Assim você estará edificando a sua vida sobre a rocha. As tempestades virão, as tentações virão, os terremotos espirituais, os furacões espirituais virão, mas eles não irão te derrubar. Eles não irão derrubar o seu casamento, a sua família. Eles não irão derrubar a sua vida espiritual. Eles não vão conseguir tirar você desse caminho reto e apertado. Eu testifico que Cristo ele vive, que ele nos ama e ele quer, eu prometo a você, ele quer que nós busquemos a ele sempre, para que ele nos revele a sua vontade. Eu sou uma testemunha disso.
Dia após dia na minha vida eu sinto o poder de Cristo. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou mesmo. Eu sou fraco, sou incrédulo, eu tenho meus defeitos. E todos os dias eu tenho me arrependido, como o presidente Nelson tem dito que a gente deve fazer. E pela misericórdia de Cristo, pela misericórdia do Pai, pelo amor deles por mim, eles acabam me abençoando com revelação, com esse acesso. E eu tenho sido grandemente abençoado, eu e minha família, por causa disso. Cristo, ele vive, ele é o nosso Redentor, ele nos ama, ele deu a sua vida por nós. Então lembre-se sempre disso, nunca deixe de buscar esse acesso ao Salvador. Mas faça essas pequenas coisas que eu falei aqui hoje. Estude as Escrituras diariamente. Faça orações, como eu expliquei no outro vídeo. Adore ao Senhor nas suas orações, sabe? Além de ficar pedindo coisa, agradecendo, adore o Senhor. Adore a Cristo e ao Pai Celestial. E busque o Espírito para ter revelação. Então, se você fizer isso todos os dias, se você for mais ao templo, se for todos os domingos na igreja tomar o sacramento, você estará alicerçando a sua vida sobre a rocha, que é Cristo o Senhor. Te vejo no próximo vídeo.